questionou como surgiu o cristianismo? Será que ainda foi durante o Império Romano ou depois do que acabou o Império Romano? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer todas essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Ben-Hur, produzido em 2016. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre o surgimento do cristianismo, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre Roma, todo o seu império e toda a sua grandiosidade. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o conteúdo aqui, é só clicar no cardzinho que aparece na tela que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar neste conteúdo aqui, ok? Bom, como dito em vídeos anteriores, Roma teve seu início bem singelo, ali na Península Itálica, e foi se expandindo até se tornar um império grandioso que ocupasse boa parte da Europa, parte do Oriente, norte da África, chegando até regiões mais longínquas, como regiões próximas à Rússia, tá? Devido a essa extensão territorial, o seu auge foi durante o século II depois de Cristo, né? Os romanos tiveram contatos com diversas culturas, provocando profundas transformações dentro do Império Romano. Dentre essas mudanças está o estabelecimento do cristianismo como religião única dentro do Império. E aí provocou transformações políticas, econômicas, culturais e sociais dentro do Império Romano. No vídeo de hoje a gente vai entender o surgimento do cristianismo dentro do Império Romano. Bom, para a gente entender o surgimento do cristianismo, vamos voltar nossos olhares para a Palestina, tá? A Palestina foi uma região conquistada pelos gregos durante o reinado do Alexandre o Grande. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre o Alexandre o Grande. Vou deixar o link dele também na descrição do vídeo e aqui no cardzinho. Bom, então prevalecia ali o domínio grego e posteriormente o domínio romano, já que os romanos conquistaram os gregos, tá? Além desses dois povos, viviam na Palestina diversas outras crenças religiosas e diversas culturas, dentre elas os judeus, os samaritanos, os próprios gregos e os romanos, tá? Os judeus eram uma comunidade onde abrigava diversas ideias sobre a própria religião, tá? Então existiam os mais conservadores, os mais ortodoxos, que por vezes estavam na elite, tá? Ele compunha a elite judaica e também eles meio que se dobravam aos desmandos romanos, já que favorecia a situação social desses sujeitos dentro dessa comunidade, tá? Também existiam os que eram contra esses desmandos romanos, que era ocupado principalmente pela classe mais pobre judaica, tá? Bom, o filme Ben-Hur retrata muito bem essa tensão dentro de Jerusalém, né, da região ali do Oriente Médio, da Palestina, tá? Bem no início do filme mostra que a população mais pobre arma uma armadilha, vamos dizer assim, contra a comitiva de Pôncio Pilatos que estava chegando na sua região, mostrando ali a insatisfação da população mais carente, mais pobre, com relação ao Império Romano. Já o Ben-Hur, que é um príncipe, um nobre que vivia ali nessa região de Jerusalém da Palestina, estava confortável na sua situação de privilégios e por isso que ele tenta receber muito bem essa comitiva de Pôncio Pilatos na cidade. Ben-Hur, ele era um judeu, tá? Ele era um judeu nobre, então ele fica confortável em estar estabelecendo uma relação amistosa com os romanos e por isso que ele tenta receber muito bem a comitiva do Pôncio Pilatos, embora a maior parte da população esteja vivendo à margem da miséria, inclusive, né, passando fome, sofrendo com os desmandos com o que era o Império Romano para a população mais carente, tá? Foi nesse cenário de tensões de judeus, romanos e tudo mais que nasceu Jesus, nasceu e cresceu Jesus, né? Ele era um judeu muito humilde e tem a sua história narrada no Novo Testamento, livro pertencente à Bíblia, né? O livro mais famoso do mundo, inclusive, né?
Pouco se sabe da vida de Jesus antes das suas pregações, tá? Não tem muita coisa que a gente pode falar da vida dele antes das pregações, tá? O Jesus pregava em aramaico e não em grego, que era uma língua muito comum. Era a língua, vamos considerar ela a língua comum dentro desse cenário ali de Jerusalém. Ele, já por não concordar com os desmandos do Império Romano, ele pregava em aramaico, que é uma derivação do hebraico, língua falada pelos judeus, tá? Bom, ele começa a ter seguidores, né, a pessoas que seguem eles da camada mais pobre, já que ele pregava principalmente o amor, mas também ele era contra as injustiças que ocorriam ali na região devido aos desmandos do Império Romano, tá? Bom, para você ter uma noção de como ele atingia a camada mais pobre, vamos pegar como exemplo do filme Ben-Hur a Esther, que é a mulher que é apaixonada por Ben-Hur, assim como Ben-Hur é apaixonado por ela. Esther é uma escrava e ela, sendo assim, ela é uma judia muito humilde e segue todos os ensinamentos de Jesus. Inclusive, durante o filme, ela tenta converter Ben-Hur ao cristianismo, mostrando o amor, a compaixão que Jesus pregava, né? Embora o Ben-Hur só se converta bem no final do filme, tá? Percebe como o discurso de Jesus atinge, a gente aprende esse discurso de Jesus desde a nossa infância, já que vivemos em uma sociedade que carrega a herança hebraico-cristã, né? Então a gente aprende muito desde cedo os ensinamentos de Jesus, que é o amor, ele é contra as injustiças, contra esses desmandos que o Império Romano tanto fazia ali com as sociedades que eles iam dominando, tá? Isso também atinge muito a população judaica mais humilde lá do segundo século, né? Do segundo século depois de Cristo. Então é uma linguagem, são palavras ditas que confortam muito e dão esperança muito à população mais humilde ali presente na Palestina primeiramente, depois se expande por todo o Império Romano, tá bom? Já que ele prega também a igualdade entre os sujeitos, né? E que o único sujeito que pode decidir sobre a vida de uma pessoa é esse Deus onipresente, né? Pregando aí o monoteísmo, né? Que só existe um único Deus que pode nos perdoar e pode decidir sobre a nossa vida, né? Totalmente o contrário do que era o Império Romano, uma sociedade politeísta, cada um podia acreditar no Deus que bem entendia. Os romanos acreditavam que eles podiam sim decidir sobre a vida dos outros, principalmente aqueles que não eram considerados cidadãos romanos, como eu já disse em vídeos anteriores, né? Então, o discurso de Jesus atinge essa população que está sofrendo com isso que os romanos tanto pregam, tá? E aí conforta essa população e dá gás, dá ânimo para essa população ir atrás, lutar contra os desmandos romanos, tá? Obviamente, o discurso de Jesus traz muito mais insatisfação, aumenta muito mais essa tensão, já que os judeus, lembra lá, os judeus mais ortodoxos que pertenciam à elite, não acreditam no discurso de Jesus, não apoiam o discurso de Jesus, eles ficam do lado dos romanos, e aí Jesus é condenado e crucificado, né? Essa cena da crucificação é muito bem representada pelo filme, né, do Ben-Hur. Inclusive é o Rodrigo Santoro que faz o papel de Jesus, né? E é muito bem representado ali Jesus sendo condenado de uma forma bem sutil e sendo crucificado devido aos seus ensinamentos, que traz vamos dizer que o discurso de Jesus muda o pensamento de uma sociedade, né? Ele faz com que as pessoas não se confortem, não se fiquem conformadas à situação do qual elas eram impostas a viver, né? Ele traz esse incômodo, o discurso de Jesus, fazendo com que a população comece a questionar o poderio romano. E aí, juntamente com os judeus que estavam com medo de perder o seu posto de privilégio, Jesus é condenado e crucificado, né? Após a morte de Jesus, a comunidade de seguidores de Jesus cresce absurdamente, sendo alimentadas justamente pelas injustiças promovidas pelo Império Romano, tá?
Jesus passou a ser conhecido por Cristo, que traduzido significa ungido do Senhor, sendo ele o Salvador dos judeus. Para os judeus e para a nossa cultura atual, já que a nossa herança é desses judeus, né, dessa cultura hebraico-cristã, a morte de Jesus na cruz foi para salvar os judeus, né, e proporcionar o perdão aos pecados e promover a felicidade eterna após a morte. Então, é muito forte a presença de Jesus ali nesse cenário, né? É a presença de esperança, de amor, né? De compaixão e contra as injustiças promovidas pelo Império Romano, tá? Os apóstolos, que eram aqueles seguidores mais próximos de Jesus, como o apóstolo Paulo, por exemplo, começaram a pregar o evangelho em grego. Lembra que eu te falei que o grego era como se fosse a língua comum ali dessa sociedade? Quase todo mundo falava o grego? Pois bem, Jesus pregava em aramaico, que é uma língua que poucos dominavam. Já os apóstolos começaram a pregar em grego, atingindo ainda mais a população, atraindo cada vez mais seguidores para o cristianismo, tá? Principalmente aqueles que estavam mais distantes da independência política judaica, tá? Dos judeus. Que eram aqueles eram esses judeus que estavam apoiando ali o Império Romano em um determinado momento, né? Então ele consegue atingir essa população, atraindo cada vez mais seguidores e adeptos ao cristianismo, tá? Foi dessa maneira que o cristianismo se expandiu para além dos pobres, chegando àqueles que não eram judeus. Então, ele começa ali num cenário de pobre, o cristianismo, né? O cristianismo atinge uma comunidade mais humilde, depois passa para os nobres judeus e aí ultrapassa barreiras, atingindo, conquistando pessoas que eram pagãs, consideradas pagãs, né? Para os judeus e se convertendo ao cristianismo. E aí, dessa forma, ele vai se expandindo por todo o Império Romano. Bom, pessoal, ainda vou falar algumas coisas sobre o Império Romano. No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo. Junto com ela, o link dos outros vídeos onde eu falo sobre Roma e também o trailer do filme Ben-Hur e o link do vídeo onde eu falo sobre o Alexandre o Grande e a expansão do seu território que chegou até a Palestina, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você vai me ajudar a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu estarei postando vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu vou estar postando vídeos referente a assuntos da atualidades que sejam relevantes ali na semana, sempre trazendo alguma referência de filmes para ajudar no entendimento do conteúdo. Muito obrigada!